Olá, olá, querido vestibulando, seja bem-vindo a mais um vídeo do Professor Russo. Hoje a gente vai falar de um assunto que interessa para você que vai fazer vestibular este ano, que é o artigo de imprensa. Isso cai na Unicamp, isso cai na Federal de Santa Catarina, e eu preciso mostrar detalhadamente para você, se escolher esse gênero que aparece nos vestibulares por aí, como é que você faz, na realidade, um artigo de imprensa. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Né? Em primeiro lugar, porque quando a gente examina na internet professores que corrigem as redações de aluno, corrigem os artigos de imprensa, não há uma definição clara sobre o que é o artigo de imprensa. Os professores não estão deixando claro qual a diferença de uma dissertação, uma dissertação argumentativa para um artigo de imprensa. Eu encontro preciosidades como esta. Né? Um artigo de imprensa, você precisa deixar a sua posição clara, precisa ser crítico, mas numa dissertação argumentativa também, e por isso que o nome é dissertação argumentativa, você também coloca a sua postura, você também é crítico numa dissertação argumentativa. Então, isso não difere uma dissertação argumentativa de um artigo de imprensa. Pelo contrário, é o que há em comum. Um artigo de imprensa é um texto dissertativo argumentativo. Essa não é a diferença. Então, vou explicar para você como é que se dá essa diferença e vou contar uma historinha aqui. Por que o prof vai contar uma historinha? Para você aproveitar a aula de hoje e a gente falar de 1950, Getúlio Vargas, Carlos Lacerda, Tribuna da Imprensa, um jornal importante, um jornal que tinha como proprietário Carlos Lacerda, que é muito importante para você entender a história do Brasil, especialmente o combate ao trabalhismo de Getúlio Vargas, e a gente vai falar do texto dele e como isso tem a ver com o nosso artigo de imprensa. Meu nome é Antônio Ricardo Russo, sou mestre em comunicação, professor de língua portuguesa, jornalista, portanto, para usar a modinha, eu tenho lugar de fala, legal para falar de artigos de imprensa. Antes de mais nada, quando a gente fala de artigo de imprensa, a gente tem que encaixar isso dentro dos textos jornalísticos, daquilo que a gente chama sobre subgêneros do jornalismo. São vários textos que estão ligados à mídia, especialmente ao jornalismo, evidentemente, né? Entre eles o artigo de imprensa, a crônica e a notícia de jornal. Todos vêm do subgênero jornalismo, ou seja, nós encontramos esses textos no jornalismo. Isso é importante a gente frisar. Portanto, esses textos são produzidos para que atraiam o leitor, porque essa é a dinâmica do jornalismo, né? Ou seja, a gente escreve em jornal para ser lido, então você precisa usar como artifício, afinal de contas, a questão da atração que a gente vai exercer sobre o leitor, para que o leitor leia o nosso texto. Bem entendido isso? Segundo lugar, você, bem básico para você que está fazendo ensino médio, né, entender. Os textos do jornalismo são divididos em dois grandes grupos, eu estou simplificando, que são os textos de informação e os textos de opinião. Anota aí, informação e opinião. Ou seja, informação são as notícias, fazem parte dos textos informativos, que tem, evidentemente, como, digamos assim, como principal mote, passar a informação. Portanto, o que aparece na superfície do texto, o que interessa? O fato que aconteceu, o acidente, o assalto, aquelas tragédias com as quais estamos acostumados, né? Acusam a nós, jornalistas, de sermos sempre anunciantes do fúnebre, do horror, da tragédia, não é? Sim, é verdade, claro. Então, olha só, textos factuais, portanto, as notícias tratam do assunto do momento, dos temas, do momento do acontecido. E o que importa é o acontecido, não importa o autor do texto. É óbvio que uma notícia tem um autor, mas esse autor está submerso, você está vendo? Submerso, ele não aparece no texto. Os textos de opinião, agora sim, você tem a presença do autor do texto. Ele vai aparecer e vai se declarar amplamente no texto. Então, a posição de autoria muda muito entre uma notícia de jornal e um texto opinativo, especialmente um dos mais importantes, que é a opinião, o texto da opinião de imprensa, né?
que são os artigos de imprensa. Então, os artigos de opinião ou artigos de imprensa são textos escritos por um autor, por um jornalista, por um colaborador do jornal, que vai trazer uma opinião e uma posição muito clara. Anota aí agora a primeira grande diferença sobre um assunto do momento. Se discute um assunto concreto do momento, a violência urbana, a inflação, o preço dos produtos, a soberania nacional, os assuntos que estão palmilhando a atualidade. Essa é a dinâmica normal de um artigo de imprensa. Então, essa é uma diferença importante, porque uma dissertação ela pode ser de qualquer assunto, está aberto, eu posso discutir assuntos subjetivos, como alguns vestibulares gostam. O vestibular da Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, vai falar sobre solidão, amor, paixão, traição, assuntos subjetivos. Legal, enquanto o Enem vai tratar de assuntos objetivos da realidade objetiva do Brasil. O artigo de imprensa vai tratar de assuntos da realidade objetiva. Essa é a dinâmica. Então, a primeira diferença já também dá conta da temática. E qual a diferença, professor, do artigo de imprensa para a crônica? De novo o assunto, uma das diferenças, anota, que a crônica vai ser um assunto mais reflexivo, da realidade subjetiva, da vida íntima desse autor, especialmente. Não é? E, basicamente, ela pega momentos como se o cronista é aquele fotógrafo da atualidade, fotógrafo da cidade, porque a crônica está ligada à cidade, à rotina da cidade. E o cronista é aquele cara que sai a fotografar a cidade e vai procurar sempre fazer um texto reflexivo, numa conversação, um bate-papo com o seu leitor. Portanto, a crônica tem uma linguagem muito mais coloquial, oral, porque é um bate-papo, uma conversação. E a crônica vai tratar de assuntos leves, porque a crônica originalmente, olha a diferença, gente, a crônica originalmente é um texto para fazer as pessoas respirarem, já que o noticiário do dia é muito pesado, só tragédia. Então, a crônica serve para aliviar a tensão das pessoas. Legal? Vou dar um exemplo para você que é bem emblemático, do qual eu gosto bastante, né, que era um cronista muito conhecido, Otto Lara Rezende. Otto Lara Rezende era um cronista que foi, na década de 90, contratado pela Folha de São Paulo para escrever na Folha de São Paulo a página mais pesada da Folha de São Paulo, que é a página justamente de artigos de opinião e de comentários, a parte, portanto, opinativa, né? E ele foi contratado para escrever crônicas justamente naquela página mais pesada, e a atribuição dele era conseguir transformar aquela página pesada, a primeira era a página 1, a página 2, era a página 2 da Folha de São Paulo, do jornalão impresso, né, para escrever um texto mais leve, para as pessoas poderem respirar, para abrir uma janelinha para o mar. Respirar, porque não dá, né? Então, a gente estava vivendo 1992, pleno impeachment de Collor de Mello, realidade objetiva. Ó. Então, os artigos tratavam do quê? Do impeachment de Collor de Mello. Olha qual é o tema. O tema é da realidade objetiva. Então, as discussões em torno do impeachment ou não de Collor de Mello, dos episódios ligados à corrupção. Olha, assunto novo. Corrupção, 1992, Collor de Mello, que tinha como tesoureiro PC Farias, legal, famoso PC Farias, que foi morto num motel lá no Nordeste, ele e a amante dele, a namorada dele, até hoje não se sabe o que exatamente aconteceu com o PC Farias, legal. E a curiosidade qual é? É que no meio dessa discussão, imagina, gente, o assunto quente, corrupção, impeachment do presidente, tem um assunto mais quente que toma conta do noticiário, e os artigos de imprensa vão ser sobre isso. E aí o que ele vai? Ele vai escrever uma crônica. Qual é o assunto? O assunto vai ser a traição de Capitu. Capitu traiu ou não Dentinho? Cara, o cara vai discutir a traição. Ele vai fazer um comentário sobre uma questão que tinha aparecido na prova da USP sobre a traição da Capitu e começa a fazer todo um texto sobre traição de Capitu no meio daquele noticiário do impeachment do presidente, você imagina? Mas o incrível é que aquilo ali gera uma polêmica danada em torno da traição ou não de Capitu, e ele traz fontes e opiniões seguras sobre, defende a ideia de que houve essa traição. Professores da USP que fizeram a questão, sobre a qual ele comenta,
vão se defender, isso fica a semana toda uma polêmica danada que termina no domingo num caderno especial sobre a traição ou não de Capitu de Machado de Assis. Quer dizer, exumaram Machado de Assis no meio do impeachment de Collor de Mello. Olha que maravilha que esse cronista fez. Ele fez uma façanha, porque ele conseguiu roubar o noticiário central, que era o noticiário objetivo do Collor de Mello, do impeachment de Collor de Mello, da corrupção, e trouxe para algo literário, que é a traição de Capitu, com interesse, pode ter, mas havia interesse porque havia curiosidade. Criou a polêmica, polêmica gera curiosidade e engajamento, que existia já em 92. Não pensa que isso é uma coisa só das redes sociais. O engajamento já existia, né? Que é o interesse pelo assunto. No jornalismo, a gente chama isso de critério de noticiabilidade. Legal? Então, você viu? Mostra para você a diferença. O artigo de imprensa tem que tratar de um assunto pulsante do momento da realidade objetiva. Anotou isso aí? Legal? Muito bem. Então, o artigo de imprensa, se ele é isso, ele vai tratar da realidade, ele precisa usar a expressividade da língua. Então, anota agora o segundo, além do assunto, a linguagem, a expressividade. Aí você vai me dizer, mas como eu posso ser expressivo, professor? Bom, essa expressividade se dá por uma coisa. Anota de novo aí, terceira grande questão importante para você ver como diferença da dissertação. A impessoalidade. Não. Agora, a impessoalidade lembra a impessoalidade, que era característica da dissertação, agora não é a impessoalidade. Pelo contrário, é a total pessoalidade. Ou seja, o nosso autor vai aparecer completamente, emergir na superfície do texto e vai discutir os assuntos do momento, emitindo opinião e dando a cara a tapa. Então, agora você pode usar a primeira pessoa. Pode ser do singular, pode ser do plural. Você tem muito mais liberdade nesse texto do que na dissertação. E você não vai escrever aquelas bobagens que você costuma escrever na redação do Enem, que eu não aguento mais, que é necessário afirmar que, é importante ressaltar que. Essas expressões, é importante ressaltar que, é necessário afirmar que, destaca-se que, argumenta-se que, para você manter a impessoalidade, isso não vai aparecer num texto de artigo de opinião. Isso vai aparecer no Enem. E digo mais, essa ferramenta do é necessário que, argumenta-se que, nota-se que, esse tipo de ferramenta você vai usar economicamente num texto, mesmo numa dissertação. Você vai usar para destacar o que você acha mais importante. Agora, se você usar isso 5 vezes no seu texto, você está destacando tudo. Perde a objetividade, perde a função. Não tem nenhuma função. O que é aquilo ali? Só está preenchendo linha em branco. Olha no seu texto, se você cortar o é necessário que, nota-se que, percebe-se que, não vai fazer nenhuma falta no seu texto. Então, isso não precisa usar nem na dissertação argumentativa, usa economicamente, se você vai chamar a atenção daquilo que você acha mais relevante. Num artigo de imprensa, isso não se usa, é lixo. Por quê? Porque isso é impessoalidade. Nós vamos tratar de pessoalidade agora aqui. Então, é você, e você vai afirmar categoricamente. Legal? Isso é a primeira coisa. Tá, mas como assim, prof? Vamos lá. Agora eu vou voltar um pouquinho para a história. Você está pronto aí? É o momento da história! Então, nós vamos lembrar um cara que é importante em termos de opinião, contundência, força e expressividade. Eu vou trazer esse cara para mostrar que ferramentas a gente pode usar. Mas antes eu tenho que falar do cara que é o Carlos Lacerda. Por que não interessa você? Porque você vai fazer vestibular, carinha. Por isso. O Carlos Lacerda ele sofre um atentado que é revolucionário, porque esse atentado tem como resultado o suicídio de Getúlio Vargas. Então, não preciso falar da importância desse troço, né, gente? Isso é 54, portanto, suicídio de Vargas. Lembra? Lembra, 54. Agosto, mês do desgosto, suicídio de Vargas. No dia 5 de agosto de 54, na rua Toneleiros, onde morava o Carlos Lacerda, ele sofre um atentado. O Carlos Lacerda é um jornalista contundente, dono de um jornal, Tribuna de Imprensa, e nós vamos chegar a isso, é esse o meu ponto de chegada, legal? Ele sai ferido, como você está vendo aí na imagem, né? A morte do major aviador Rubens Florentino Vaz, legal? O alvo era o Carlos Lacerda, e esse episódio ele é emblemático porque o autor desse atentado é o Alcino João do Nascimento, que é ligado à guarda pessoal do Vargas, comandada pelo famoso Gregório Fortunato, que manda matar
o Carlos Lacerda, né? O Gregório Fortunato era conhecido como Anjo Negro, né? E o Carlos Lacerda era um inimigo ferrenho do Getúlio Vargas, era um inimigo do trabalhismo. Ele não queria, não admitia o trabalhismo e era inimigo de Getúlio Vargas e vinha combatendo Getúlio Vargas no seu veículo de comunicação, que era a Tribuna de Imprensa, que era radicalmente contra o trabalhismo. Não é? Isso é o Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda foi apelidado de, já que eu falei do apelido do Fortunato, que é o Anjo Negro, o Carlos Lacerda era apelidado de O Corvo. Por quê? Porque ele produzia artigos de imprensa que eram altamente corrosivos, fortes e pulsantes, portanto expressivos, olha o que me interessa aqui, expressividade, né? Contra o Getúlio Vargas. Bem entendido isso? Legal. Então, primeiro contexto do Carlos Lacerda, estou explicando quem é o cara, contexto histórico, estou aproveitando, porque essa aula aqui ela é múltipla, você viu, que é transversal, é assim que eu trabalho com meus alunos nos meus cursos, transversalidade, eu trago a história, eu trago o jornalismo, é o meu lugar de fala, para usar a expressãozinha gasta no momento, né? E aí você tem o Tribuna de Imprensa, né, que é o grande veículo que surgiu na década de 40, né? O Carlos Lacerda trabalhava num jornal extremamente importante, que é o Correio da Manhã, um jornal histórico no Rio de Janeiro. Ele trabalhou durante algum tempo no Correio da Manhã, depois brigou com a galera do Correio da Manhã, então você tem uma ideia de quem é o Carlos Lacerda, brigava com todo mundo, e fundou o seu próprio jornal, que é o Tribuna de Imprensa. Tá? Então, olha aqui, durante a crise que vai acarretar, vai finalizar, vai terminar com o suicídio de Vargas, né? Tem essa manchete maravilhosa aqui, agrava-se a crise militar com a decisão de Vargas. Você vê que as manchetes naquela época eram bem prolixas, né? Sobrava muita coisa, mas era a moda da época das manchetes de jornal. Legal? Então, esse é o jornal de oposição a Vargas, que é o jornal do nosso Carlos Lacerda, que é o principal personagem da minha fala. Agora, vamos falar objetivamente sobre aquilo que você quer saber. Vamos lá. O Carlos Lacerda, então, inimigo do trabalhismo, morto Vargas, ele publica um editorial na Tribuna de Imprensa altamente expressivo e opinativo, não é? Porque os editoriais... Qual é a diferença de um editorial de um jornal para o artigo de imprensa? O artigo de imprensa é assinado e responsabilidade de quem assinou, o seu autor. O editorial é institucional, representa a opinião e o ponto de vista do veículo de comunicação. No caso do Carlos Lacerda, na Tribuna de Imprensa, as duas coisas se confundiam, porque o editorial era praticamente o artigo de imprensa dele, era ele falando, ele escrevendo. Todo mundo sabia que aquele editorial tinha sido produzido por ele. Então, curiosamente, não é? Os editoriais desse veículo de comunicação eram artigos de imprensa produzidos pelo Carlos Lacerda. Não? Curiosamente, era a mesma coisa. Mas aí você está diante das eleições, que é João Goulart, 60, né? Jânio Quadros e João Goulart, e aí ele, evidentemente, vai combater esse trabalhismo, né, representado pelo João Goulart, e aí ele vai fazer esse editorial aqui, que é um editorial, então, contra o João Goulart também. Então, para a gente observar a linguagem, olha o que é um artigo, legal? Pesa sobre o país, eu vou fazer uma entonação de voz para parecer dramático aqui, né? Porque o artigo de imprensa é isso, ó. Ele está falando sobre um assunto grave. Pesa sobre o país, já começa com pesa, né? O verbo pesar, não? Então, você está vendo? Ó, já vem o peso, está vendo? Ele vai lidar, portanto, não com argumentos racionais, ele vai lidar não com convencimento, presta atenção agora aqui que eu preciso falar uma coisa importante, não com convencimento ou convencer, que é o verbo convencer, que é o que você faz na dissertação, você traz dados e informações para convencer o leitor. O que é convencer? Convencer é usar a razão. Aqui, cérebro, ou como diziam alguns, o cérebro, não, cérebro, aqui, crânio, tá bom? Racionalidade. Não, aqui ele não vai usar racionalidade. Ele não vai usar o convencer, ele vai usar o persuadir, que é usar o quê? A emoção, é isso. Então, para usar a emoção, eu preciso usar a expressividade na língua. É aí que entra o artigo de imprensa, diferente da dissertação argumentativa. Atenção, professor, é muito diferente, meus queridos. Então, vamos ver classicamente como se dá esse artigo. Olha lá, pesa, já sentiu peso sobre o país, no dia de hoje, a ameaça de voltar a um passado de desonra, retrocesso,
passado de desonra, de manobras inconfessáveis, de corrupção desalmada. Ei, presta atenção agora, expressividade, ferramenta, professor, como é que eu faço um artigo de imprensa? Olha a importância dos adjetivos. Por quê? Porque não é informação, a expressividade não é informação, a persuasão não é informação, não está trazendo nenhuma informação nova. Você está usando a linguagem para comover, para emocionar. Então, um passado de desonra. Cara, olha, não é um passado, é desonra. Olha o vocabulário. Manobras, não são só manobras, aí coloca um adjetivo do lado, inconfessáveis. Uma coisa é você falar manobras. Se eu falar manobras políticas, é outra coisa. Agora, se eu falar manobras inconfessáveis, olha a dramaticidade, mas qual é a informação que tem aqui? Nenhuma. De corrupção desalmada. Não adianta só a corrupção, ela tem que ser desalmada. Gente, inconfessáveis, desalmadas, desonra. Olha esse vocabulário aqui. Isso é um artigo de imprensa. Tenta escrever isso na redação do Enem. Você acha que rola? Claro que não. Olha a diferença. O comício de Kubitschek e Jango foi uma exibição indecorosa. Não é só exibição, ela é indecorosa desse conluio, já agora exposto com insolência. Olha o vocabulário. Né, das forças mais detestáveis, não são forças negativas ou forças de oposição, mas elas são detestáveis. O peronismo, ele é contra o trabalhismo, né? Com João Goulart e seus contrabandistas. Cara, olha a linguagem do cara, está chamando o cara de contrabandista, de insolente, detestável. E aí vem o discurso anticomunista típico do Lacerda, que funda esse tipo de discussão, né? E não é ele que funda, mentira, porque o Getúlio já tinha usado o comunismo para poder fazer também a sua revolução, né? Para fazer também o Estado Novo lá atrás, né? O comunismo resolvendo... Aí o Estado Novo eu estou falando, né? Não 30, mas o Estado Novo 37. O comunismo resolvendo a vaza social para esculpir a estátua de Kubitschek. Olha a metáfora, né? Esculpir a estátua. É linguagem metafórica. Olha a força que tem a argumentação. Aqui tem alguma informação racional? Não, pura persuasão. O negocismo preparando o seu retorno triunfal. Não é só retorno, é retorno triunfal. As eleições vão ser fartamente roubadas. Gente, elas não vão ser roubadas, elas vão ser... Já começa aquele discurso anti-eleição, né? Elas serão fartamente roubadas. E repete roubadas. Por quê? Porque esse tipo de texto permite isso, tenta fazer isso na redação do Enem. Roubadas em si mesmas, roubadas, olha aqui como ele repete roubadas antes de serem feitas, roubadas na apuração. É pura expressividade. Olha só, as eleições, vou repetir, vão ser fartamente roubadas. Ponto. Roubadas em si mesmas, roubadas antes de serem feitas, roubadas na apuração. Você está lendo isso, você está levando um choque, né? Você não consegue passar despercebido por um texto como esse. É fraude, e da pior, não é só fraude, é da pior. Permitir que concorram às eleições candidatos sabidamente incapacitados, são incapacitados, sob o ponto de vista da moral pública, de exercerem os cargos para os quais pleiteiam o voto popular. Sustentamos que era preciso primeiro desintoxicar o Brasil, o país. Olha que linguagem metafórica, né? O que é desintoxicar? Ele está usando na política isso, metáfora, expressividade. Promover a reforma de certas leis fundamentais, a revisão do registro eleitoral para depois convocar eleições. Que maravilha isso aqui. Então, vamos de novo. Para você entender agora, ver se eu fui claro, preciso e objetivo. Presta atenção em mim agora. Olha só, presta atenção em mim. Olha lá. Como é que é a expressividade, professor? Você pega a dissertação do Enem e vai escrever o quê? O governo, você adora fazer isso que eu sei. O governo deve investir em políticas contra o feminicídio. Tá, feminicídio é um assunto que está na pauta, que está sendo discutido, que está muita coisa sobre isso. Está lá, não o feminicídio em si, mas a questão feminina está embutida nas leituras obrigatórias da UFSC. Então, é um assunto do momento, pode aparecer em qualquer, inclusive no Enem. O governo deve investir em políticas contra o feminicídio. Aí você está dizendo que o Estado não é eficiente, não é eficaz. Você adora falar isso, né? Que é esse lugar comum, essa coisa vazia, que você coloca na redação do Enem. Muito bem. Se fosse um artigo de imprensa para a UFSC ou para qualquer prova de vestibular, seria o quê? O feminicídio deve ser extirpado. Olha a importância da expressividade. Extirpado. Uma coisa é o governo investir com outra. Não, o feminicídio deve ser extirpado da cultura da nossa sociedade. Você está vendo que
outra linguagem, ó, sob pena de retornarmos ao barbarismo, à lei do mais forte. Aqui você tem o autor se declarando totalmente. Olha a posição desse autor. E isso é um artigo de imprensa. Aquilo ali, outro, ó, é uma dissertação argumentativa. Tem posição, mas é uma posição bem diferente, porque não usa a expressividade, ou seja, não usa a persuasão, o que é mais importante. Entenderam uma das diferenças importantes? Então, estou examinando a linguagem, vim com você, um articulista polêmico, que é importantíssimo na história. Dei uns spoilerzinhos legais aqui sobre o Carlos Lacerda, que é um personagem legal, sobre a força dele, sobre a verve dele, não é à toa que o cara era apelidado de O Corvo, para você entender o que é expressividade na língua. Claro que o cara é um baita de um exagerado, mas você vai ter que usar a expressividade, sim, num artigo de imprensa para caracterizar o artigo de imprensa como tal, senão você vai acabar escrevendo uma dissertação. Então não se perde nessas coisas que andam pela internet aí, segue o prof, dá um joinha, faça perguntas que são importantes, que eu estou aqui para te ajudar. Tamo junto.